A sociedade tem uma ideia de que o problema dela acaba quando a porta é fechada. E daqui a 5, 6 anos essa porta é aberta novamente e a pessoa que sai de dentro do presídio é sempre pior do que aquela que entrou. Se você caiu dentro do sistema roubando um ônibus, quando você sai de lá, você vai assaltar banco, vai assaltar empresa, vai sequestrar. Num estado como o nosso, você dizer para um cidadão que você investe R$3.000 por mês num preso para que não haja resultado na sua ressocialização, isso é muito grave. A lei de execução penal é uma lei que, se fosse seguida, não estaríamos nesse caos, porque ela é desrespeitada do primeiro ao último artigo. Prisão, construção de presídio, acompanhamento do preso dentro do presídio. Isto é uma questão que politicamente não dá voto. O que nós temos hoje é que a realidade dos presídios é a pior possível. Consequentemente, o que nós temos é uma piora do quadro do próprio preso desde o momento em que ele entra. Então, o preso que normalmente não teria uma certa periculosidade passa a ter contato com pessoas que têm periculosidade, que têm uma nocividade social muito grande e, com isso, há um upgrade da criminalidade. Ela entra no mundo do crime com a idade de 13, 14 anos, através de influência dos amigos, primeiro baseado, entendeu? É pequeno furto, aí cai dentro do sistema. Uma pessoa que nunca foi ressocializada, nunca foi socializada, cai dentro do sistema. Quando ela chega dentro do sistema, é a escola do crime que você encontra lá. Se você caiu dentro do sistema roubando um ônibus, quando você sai de lá, você vai assaltar banco, vai assaltar empresa, vai sequestrar. Muitas vezes são jovens de tenra idade que já estão tendo um contato com criminosos de extrema periculosidade. Então isso não é bom para ninguém. O Brasil ele tem feito uma gestão carcerária muito ruim, porque o que se percebe Brasil afora é que muitos dos recursos destinados à questão carcerária não têm sido executados de maneira adequada. Além disso, há um certo isolamento da questão carcerária em relação ao funcionamento do próprio sistema de justiça criminal como um todo. É como se fossem questões esparsas que não dialogam entre si. E muitos presídios são administrados pelos próprios presos. E isso é incabível, né? Não é possível que isso aconteça. E quando há uma certa reação do Estado contra esse tipo de coisa, acontece muitas vezes rebeliões, né? A maior rebelião em presídios brasileiros foi em São Paulo, em 1992. No chamado Massacre do Carandiru, 111 presos foram mortos em confronto com as tropas da polícia. No início de 2017, uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, deixou 56 mortos. Autoridades acreditam que a crueldade com que os presos foram assassinados teria a intenção de mandar recado para grupos rivais. Logo depois da rebelião em Manaus, a ministra Laurita Vaz emitiu uma nota afirmando que a rebelião gerou a mesma sensação em todos, uma tragédia anunciada. No documento, a ministra diz que o massacre em Manaus revelou que o Brasil continua a falhar grosseiramente na obrigação constitucional de assegurar condições mínimas de cumprimento de pena, capazes de oferecer ao detento uma oportunidade real de ressocialização. Por fim, a ministra afirma que a situação sugere ações imediatas em busca de saneamento das inúmeras falhas do sistema prisional brasileiro, que refletem diretamente na grave crise da segurança pública do país. Há uma ausência de Estado em todo o sistema de persecução criminal, né? E execução criminal. E onde há ausência de Estado, naturalmente, facções criminosas ocupam esse espaço. A rotina de quem está dentro do sistema carcerário, né, tem regras, entendeu? É cabeça baixa, sim senhor, não senhor. Existe esse código de ética, entendeu? E as pessoas, um exemplo, que comete assalto, tráfico de droga e não caguetam ninguém, tem um convívio saudável dentro do sistema, entendeu? As pessoas não vão cruzar o seu caminho. Entendeu? A partir do momento também que as pessoas começam a estrupar, entendeu? As crianças, entendeu? A caguetar dentro do sistema, aí o seguinte, o sistema já fecha pro lado dessas pessoas. Quando não morre, vai pro seguro, entendeu? Os presos, quando ficam durante 10, 12, 15 anos encarcerados e se agrupando em facções criminosas, estão muitas vezes comandando o crime de dentro dos presídios. Nós estamos num ciclo vicioso.
onde nós colocamos indivíduos na cadeia, eles são inseridos em facções criminosas, né? Eles se filiam a essas facções criminosas e voltam para a rua para praticar crimes para essas facções criminosas. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias mostrou que em dezembro de 2014, a população carcerária brasileira era de 40% de presos provisórios, ou seja, não tiveram condenação em primeiro grau. 55% tinham entre 18 e 29 anos. 61% eram negros e 75% tinham até o ensino fundamental completo. Com relação aos crimes, 28% dos presos respondiam ou foram condenados por crime de tráfico de drogas, 25% por roubo, 13% por furto e 10% por homicídio. A pessoa ou o cliente habitual do sistema de justiça é geralmente um jovem adulto, ou seja, pessoas que receberam seus títulos de condenação entre 18 anos de idade e 24 anos de idade, muitas vezes com a presença muito forte do elemento racial, jovens, homens, negros ou pardos, e o que é pior, me parece pessoas de baixa instrução ou de baixa possibilidade econômico-social. Então, o que mostra que o sistema de justiça criminal ele não é algo que seja derivado de uma figura abstrata ou de uma maldade retirada do seu contexto, mas muito pior do que isso. Mostra que o sistema de justiça criminal apenas é uma faceta da mais dura de todas as facetas decorrentes da desigualdade no Brasil. O levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada em 2015 trouxe o número da população carcerária brasileira. O país apareceu na 4ª colocação mundial, com mais de 607 mil detentos. O Brasil é um dos países que mais encarcera. É a 4ª população carcerária do mundo. E veja bem, o Brasil não é o 4º país em população do mundo. Isso demonstra que o sistema está muito perto da falência. Nós temos prisões com superlotação, falta de separação de presos provisórios, temporários, com os presos já condenados, separação de presos sem antecedentes ou praticaram crimes pouco violentos ou nada violentos, com os presos altamente perigosos. O Brasil hoje tem um déficit de vagas superior a 270%. Então, a situação física, estrutural dos nossos estabelecimentos prisionais é algo que vulnera regras mínimas estabelecidas, inclusive em convenções internacionais de que o Brasil é signatário, em relação ao modo pelo qual se trata uma pessoa sob custódia estatal. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O excesso de prazo ele é configurado naquelas situações em que os processos não respeitem os prazos procedimentalmente previstos para o seu trâmite.
Então, por exemplo, dentro de um trâmite processual na persecução penal, nós temos prazos de duração de prisão temporária, nós temos prazos para a conclusão de inquéritos policiais, prazo para o Ministério Público ofertar a ação penal, prazo para a designação de audiências de instrução e por aí vai. Naquelas situações em que, no curso do processo, existe uma medida de constrição ou imposição de medida restritiva de qualquer natureza, o excesso de prazo no curso do processo torna essa restrição ou medida restritiva ilegal e abusiva. Embora a lei estabeleça alguns prazos, há uma certa flexibilidade no exame do tempo que se demora para concluir um processo. E, então a jurisprudência dos tribunais trabalha com critério de razoabilidade dessa duração do prazo de encerramento de um processo. E é claro que nós estamos nos referindo a pessoas que estão presas, né? Então, se alguém está preso além do tempo mencionado na lei, tratado em lei, nós temos que verificar se há uma justificativa para que essa pessoa continue presa. Por que o processo dela não terminou ainda, né? A questão é saber até que ponto se considera razoável o excesso. Essa é a nossa dificuldade. É muito comum que a temática do excesso de prazo apareça em ordens de habeas corpus, porque os processos que não têm respeito a esses prazos procedimentais ensejam a figura do excesso de prazo, que, por sua vez, torna abusiva ou ilegal a eventual prisão imposta no curso desse processo. Em janeiro de 2017, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, concedeu liminar em habeas corpus para colocar em liberdade um homem que estava em prisão preventiva desde abril de 2015, acusado de roubar um celular usando uma faca. Ao analisar o caso, a ministra constatou que o juiz de primeira instância demorou 4 meses só para apreciar o pedido de liberdade provisória. Ela entendeu que o prolongamento indevido da custódia do réu, que na ocasião da audiência estará encarcerado por mais de 2 anos, é o suficiente para configurar excesso de prazo na formação da culpa. A Lei de Execução Penal, na esteira de diversos documentos internacionais, ela determina que o preso provisório ele não deve ser alocado no mesmo local do preso definitivo. O início da execução da pena no Brasil dá-se justamente com a chamada classificação desse preso, que é o levantamento de suas características, do seu perfil e das medidas que sejam necessárias no curso da execução. A audiência de custódia, então, é o filtro de legalidade que é feito em 24 horas depois da prisão, depois do momento que a prisão acontece, e que o preso é levado à presença de um juiz para que ele possa decidir se ele tem condições de permanecer em liberdade ou se ele deve ter a sua prisão convertida em prisão preventiva e aguardar durante o seu julgamento, durante o seu processo, em liberdade ou preso. Nós entendemos que elas são equívoco, né? É sim um direito do cidadão, mas a gente não entende que seria necessário levá-lo pessoalmente à presença do juiz. Ser feito como era feito anteriormente, comunicação, e o juiz fazer essa avaliação documental, porque isso gera muitas despesas por recursos, exigem muitos servidores e particularmente aqui no nosso sistema nós estamos sofrendo demais, né, com a destinação de tantos servidores para essas audiências de custódia. O Estado está deixando de destinar esses servidores da Polícia Judiciária para investigação de crimes, para que eles fiquem atendendo essa audiência pessoal pelo juiz. A audiência de custódia não é um mecanismo para esvaziamento de cadeia. Ao contrário, a audiência de custódia é um mecanismo de triagem judicial, é um crivo técnico que é realizado pelo juiz dentro das circunstâncias da prisão e dentro das circunstâncias do fato criminoso que foi praticado, para se verificar se essa pessoa precisa de fato permanecer presa ou se ela pode responder ao processo em liberdade. Se o preso tivesse que aguardar a realização de audiência para que fosse eventualmente apreciada a sua situação somente no juízo natural, nós teríamos no mínimo 15 a 20 dias desse preso encarcerado em um centro de detenção provisória, misturado a outros presos que cometeram outros tipos de crime, para só então, depois de quase um mês, ter a sua situação avaliada numa audiência de instrução perante o juiz natural, perante o juiz da vara criminal. Uma conduta criminosa, mas de efeito irrelevante, sem causar lesão à sociedade, ao ordenamento jurídico ou à vítima. Se encaixa no chamado princípio da insignificância ou bagatela. O conteúdo serve de recomendação para os julgadores de todas as instâncias para que não se detenham em incriminar condutas de pouca ou nenhuma expressão econômica ou social. Um exemplo vem da 5ª turma do STJ, que absolveu um homem condenado pela Justiça Mineira pelo furto de uma galinha caipira avaliada em R$10.
No voto, o relator, ministro Jorge Mussi, reiterou que o princípio da insignificância não pode ser aplicado de forma indiscriminada, como elemento gerador de impunidade no crime contra o patrimônio. Mas ressaltou que, no caso em questão, a lesão produzida mostra-se penalmente irrelevante. Nossos tribunais, nomeadamente o STJ e o STF, têm entendido que, a par da consideração material do valor das coisas envolvidas, a insignificância também deve considerar o comportamento daquele agente, o seu histórico, a sua eventual reincidência, seu comportamento anterior e o impacto que aquela ação tenha também na vítima. Porque aquilo que é ínfimo para um pode ser o todo para outro. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender a estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O habeas corpus é uma garantia constitucionalmente estabelecida por meio da qual qualquer pessoa pode bater as portas do judiciário buscando afastar uma ordem que seja ilegal ou abusiva e que atente contra a sua liberdade de locomoção, ou seja, o seu direito de ir e vir. Todas as vezes que nós recebemos um habeas corpus, seja subscrito pelo próprio paciente ou pelo advogado, em que se aponta um ato supostamente ilegal contra a liberdade humana, nós temos que examinar que ato foi esse, um ato de um tribunal e que configure uma coação à liberdade humana. Isso pode se dar de várias formas, né? Geralmente decretos de prisão preventiva com uma fundamentação deficiente ou até ausente, ou uma prisão que já perdura por um tempo excessivo, né? Configurando um excesso de prazo. Pode ser também casos de fixação de uma pena de forma indevida, com desrespeito às normas do Código Penal que fixam critérios para a individualização da pena. A responsabilidade é aquela de julgar corretamente. O STJ, como qualquer órgão judiciário, né, tem que estar imune às pressões, ao sentimento popular, porque hoje, com essa violência disseminada, o cidadão tem todo o direito de pensar, sem ser técnico, de que a única penalidade que realmente pune é a prisão. Então o STJ já está atento e atento há muito tempo para isso.
A aplicação de medidas alternativas tem sido amplamente debatida pelo STJ. A presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, com grande experiência no julgamento de matéria penal, e o vice-presidente, ministro Humberto Martins, têm participado de discussões com especialistas e entidades de direitos humanos com o objetivo de combater a crise no sistema carcerário, uma preocupação de todos os ministros que atuam na área. É um trabalho, eu diria, muito intenso, né? Muito volumoso, e eu acredito que, na medida do possível, tem sido importante, né, a atuação dos tribunais superiores, em particular do Superior Tribunal de Justiça, porque em muitas dessas hipóteses que nós examinamos, são pessoas que, se não chegasse ao nosso conhecimento os atos ilegais de que são vítimas, estariam presas, né, de forma ilegal. Eu não estou me referindo aqui a um ou outro caso, são muitos, são dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas que estão presas indevidamente. Os tribunais hoje, com o número de processos que chegam ao conhecimento deles, foram feitos para não funcionarem. Nosso sistema judiciário ele se encontra absolutamente estrangulado. E nisso não reside qualquer crítica às pessoas ali envolvidas, porque essas continuam trabalhando cada vez mais a cada ano que passa e são absolutamente suplantadas por um tsunami de processos. Até quando a gente vai continuar acreditando que esse tipo de resposta vai ser dada? O que se tem com relação a isso, em se insistir na ideia de que não é possível pôr freios racionais ao número de processos do sistema de justiça, é uma perda de qualidade da prestação jurisdicional. Essa deve ser a maior preocupação. Foi uns 13 anos de idade, né? Os amigos, entre aspas, né? Aí o primeiro baseado, né? Pelo socioeducativo eu não tenho a noção de quantas passagens eu tive. Eu fui preso 2 vezes, que eu rescindi, né? Ou 2 vezes ou 3 vezes. Eu rescindi e voltei novamente a cometer os crimes. Pesquisa inédita realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a pedido do Conselho Nacional de Justiça, revela que a cada 4 ex-condenados, 1 volta a ser condenado por algum crime, no prazo de 5 anos, taxa de 24,4%. O resultado foi obtido pela análise de 817 processos em 5 estados: Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro. O estudo considera apenas o conceito de reincidência legal, conforme os artigos 63 e 64 do Código Penal. Só reincide aquele que voltar a ser condenado no prazo de 5 anos depois de cumprir a pena anterior. Outros levantamentos realizados sobre reincidência, com taxas mais altas, costumam considerar a quantidade de indivíduos que voltam aos presídios ou ao sistema de justiça criminal, independentemente da condenação, caso dos presos provisórios. Nosso sistema foi todo desenvolvido, nosso sistema legal foi todo desenvolvido para a ressocialização do apenado. Mas, na verdade, as instituições não se prepararam para isso. Então, materialmente, o que é feito, o que acontece hoje, é que menos de 20% ou menos de 30% dos presos trabalham ou estudam no sistema penitenciário. E a transformação de valores no sistema prisional só ocorre através do estudo e do trabalho. Então, o que nós vemos são índices de reincidência cada vez maiores, causados fundamentalmente porque nós alimentamos um ciclo que é viciado na sua origem e que simplesmente encarcera por um tempo determinado e depois o juiz é obrigado, por força de lei, a conceder os benefícios que a lei coloca como cogentes para a liberação daquele preso. Seria interessante que nós tivéssemos a percepção exata de que aquilo que nós não tratamos no sistema carcerário, o seio social experimenta na sequência, porque igualmente essas pessoas um dia retornarão ao seio social, ou o que é pior, as pessoas que estão no seio social estão sujeitas igualmente elas a se submeterem a um sistema de justiça que seja extremamente cruel. É preciso que se tenha em mente que não existe prisão perpétua no Brasil. Ou seja, em algum momento aquela pessoa que foi presa vai ter que ser reinserida. O que nós precisamos fazer é fazer com que em algum momento o Estado atue de forma positiva nos valores dessa pessoa. Quando ele retorna ao seu ambiente social, ele vai encontrar normalmente as mesmas condições que o levaram ao crime. Desemprego, alcoolismo, drogas, gangues, miséria, né? E tudo isso favorece a criminalidade. Não digo que seja determinante, mas favorece. Então, se ele reencontra esse ambiente e não tem um apoio familiar,
social e do Estado, é quase certo que ele vai reincidir. E é por isso que os índices de reincidência são elevados. A ressocialização se torna muito difícil. Dentro do sistema que reúne facções com presos primários e sem antecedentes, porque aquele que entra fica contaminado e dependente e subserviente das facções criminosas. Nós teríamos que ter uma estrutura muito maior no sentido de possibilitar, primeiro, o ensino dentro do presídio, o primeiro passo para que ele possa ser ressocializado. Segundo, esses princípios constitucionais e legais da ressocialização do preso, no Brasil, não vem funcionando, com raríssimas exceções. Vi exemplo de pessoas que passaram por dentro do sistema, entendeu? E mudaram a sua trajetória de vida através do trabalho, através do estudo, entendeu? Hoje, um exemplo, existem advogados que passaram por dentro do sistema que eu conheço, empresários, pessoas que estão trabalhando, abriram sua própria firma, entendeu? Trabalhando no órgão do governo, entendeu? Isso tudo foi me motivando. Aí, dentro do sistema, tem as escolas, entendeu? Aí eu entrei na escola, entendeu? Tinha só a 4ª série, comecei a estudar, entendeu? Fez o EJA, terminei o EJA, aí fez o Enem, passei no Enem, entendeu? Aí vim para o CPP, fez outro Enem, passei novamente, entendeu? Aí fui trabalhar no órgão do governo, onde a FUNAP tem vários convênios, né? As vagas para que o indivíduo ele estude dentro da prisão e que ele trabalhe dentro da prisão são muito menores do que a quantidade de preso. Então, os sistemas mais modernos do mundo, eles oferecem, eles praticamente impõem ao preso que eles estudem e que eles trabalhem. Aqui a gente faculta isso a ele, só que se ele não fizer isso, ele não sofre nenhuma reprimenda, ele simplesmente não vai ter benefício. Quando o sistema prisional não atende minimamente aquilo que diz a lei, o exercício da execução da pena se torna um exercício de pura retribuição de crueldade, pura retribuição da maldade causada pelo crime. Isso deslegitima o próprio funcionamento do sistema de justiça criminal, tornando a necessidade de uma reforma algo premente. Num estado como o nosso, você dizer para um cidadão que você investe R$3.000 por mês num preso para que não haja resultado na sua ressocialização, isso é muito grave, né? Nós não investimos esse recurso nas nossas crianças, na educação das nossas crianças. Então o que se tem que fazer é, pelo menos, fornecer algum tipo de treinamento e atividades que permitam a essa pessoa, quando voltar para o convívio social, ter alguma perspectiva de vida. Prisão, construção de presídio, acompanhamento do preso dentro do presídio. Isto é uma questão que politicamente não dá voto. Consequentemente, há um desinteresse. O Executivo tem que ter condições de melhorar um pouco o sistema penitenciário. A lei de execução penal garante a educação dentro do presídio, garante a plena assistência de saúde e garante também o trabalho. As políticas públicas voltadas à segurança pública normalmente se olvidam da questão da execução penal. E qualquer política de segurança pública efetiva tem que passar pelo sistema prisional. Então, o sistema prisional é um dos aspectos mais importantes e, ao mesmo tempo, mais negligenciados na construção de qualquer política de segurança pública. A emergência do sistema prisional reclama medidas urgentes, como a imediata ampliação do número de vagas do sistema prisional, um desenho programático de melhor domínio, exercício e gestão desses estabelecimentos prisionais Brasil afora. É sabidamente que vários desses presídios perderam o caráter de domínio público para assumirem, na verdade, uma verdadeira gestão de espaços privatizados. Construir presídios é algo urgente, mas não é o que resolve, porque nós vamos reproduzir o modelo atual. Então, para que haja alguma mudança, é importante mudar efetivamente o modelo punitivo. Isso se faz com investimento nas pessoas e nas estruturas de organização dos presídios, né, do sistema como um todo. Muitas pessoas não acreditam na ressocialização, entendeu? As pessoas pensam assim, tá lá dentro do sistema, que morra, que exploda, que caia uma bomba lá dentro do sistema, mas não.
Existem pessoas sim que querem uma mudança de vida e nós vamos sim quebrar esse tabu e mostrar para a sociedade que tem jeito sim para a ressocialização, através do trabalho, através do estudo e primeiramente Deus.